cruz. Esse é o nosso tema. É um tema onde muitas vezes nós não compreendemos, porque na medida que o tempo vai passando e nós vamos nos frustrando diante dos nossos projetos que não vão dando certo, diante das pressões e das aflições da vida, diante das traições, diante de tantas fatalidades que nós somos acometidos na história da nossa vida, a gente vai desanimando, a gente vai ficando mais cético em relação à vida. E quando se fala de cruz, a gente vê a cruz como um peso, como um fardo, como alguma coisa que está nos levando para um madeiro onde a gente vai ser crucificado e lá nossa vida vai se esvair. Ninguém pode ir além daquilo que não conhece e muitas vezes nós já pré-estabelecemos o nosso destino e sempre dentro de um foco e de uma dimensão negativa, pessimista, destrutiva, porque a gente permite que o sistema, que as relações interpessoais, que a questão cultural, social, religiosa faça uma leitura e nos dá um certificado, um diagnóstico fechado para dizer e para nos mostrar como será o nosso destino. Seria mais ou menos assim, não fazendo uma apologia, você levar a sua mão para a cartomante, ela ler, ou para até um líder religioso que vai profetizar e vai dizer o seu futuro. Tudo isso é besteira, é bobagem, a pessoa nunca vai ter um diagnóstico fechado, porque você pode interferir no seu destino, porque existe um plano maior dentro de você, esse plano maior, ele sempre é o plano do bem, da conquista, da realização, e mesmo que as fatalidades venham, ainda que elas possam, te alcançar, você vai fazer dessas fatalidades algo que vai se tornar bênção e vida na sua vida. Por isso, gostaria que você refletisse sobre esse nosso tema cruz. Cada pessoa, ela tem uma cruz para carregar. Você sabia? O tamanho da cruz de cada pessoa, ela é proporcional. Ninguém tem uma cruz maior que possa carregar ou menor. A cruz, ela na verdade é o sentido da nossa vida, de como nós devemos administrá-la, de como nós devemos direcioná-la, o conhecimento que devemos buscar, o entendimento que devemos ter do nosso contexto, das nossas coisas, dos nossos sonhos, dos nossos planos. E a cruz, ela é simplesmente uma mola propulsora que vai nos levar a gente entender a vida e ver a vida como ela deve ser vista, não como o sistema quer que a gente veja, não como a religião quer que a gente veja, mas ver a vida como ela deve ser vista. E cada pessoa, ela tem um contexto, uma verdade e um sentido de ver a vida, e ela pode aperfeiçoar nesse sentido, afinar esse entendimento, ter um diagnóstico mais aproximado da sua vida, do seu contexto, porque cada um tem uma cruz para carregar. Ninguém nesta vida tem uma cruz maior ou menor, pois o tamanho ele é exato. O tamanho ele sempre será do tamanho da possibilidade, da grandeza, da força, da fragilidade, da fraqueza que cada um de nós temos dentro do nosso ser. Muitas vezes nós achamos e pensamos assim, que a cruz do outro, ela é menor, então a gente foca a nossa libido, o nosso entendimento no outro,
E a gente até questiona o nosso Criador, ó, fulano que tem uma vida boa, fulano não sofre, fulano não tem problemas, parece que esse fulano ele é um ET ou é alguém de sangue azul, porque da forma que nós colocamos o fulano, ele está numa posição destacada, ou seja, existe um Criador que ele faz acepção de pessoas, e ele carimba algumas pessoas que têm que ser bem-sucedidas e outras que tem que sofrer. Em outros momentos, a gente olha o sofrimento de outra pessoa e a gente também fala, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de fulano, olha a fatalidade que aconteceu, olha como que fulano, não sei como que fulano consegue carregar uma cruz dessa, e aí nós ficamos com dó, como a nossa dó fosse resolver o problema do fulano, do Bertano ou do Cicrano. Ou seja, a cruz que nós carregamos, ela pode ser bendita ou ela pode ser maldita. Se você quiser carregar a cruz do outro, e se você quiser interferir na cruz do outro, a sua cruz pode ter certeza, ela será maldita. É claro, nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos estender as mãos para as pessoas, mas a gente interferir, entrar na privacidade, violentar a intimidade e um plano maior na vida das pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente possa trazer um peso para a nossa vida e aumentar a nossa cruz, e aí o estrago já está feito. Ou seja, a cruz ela pode ser bendita quando você usou a cruz para te favorecer, para você amar a vida, para você enfrentar as dificuldades da vida e resolvê-las, para você simplesmente superar, porque você já é um ser em superação na excelência. E isto acontece quando nós valorizamos a vida e descobrimos o propósito do nosso ser. E a gente começa a compreender que a cruz não é um problema, a cruz ela é uma solução. Jesus ele nos diz em sua palavra que a gente deveria tomar a nossa cruz e seguir Ele. Ele nunca disse, renuncie à sua cruz, abandone a sua cruz, porque a cruz é a vida, é o sentido do ser, é a realidade do ser. Pelo contrário, Jesus disse para nós renunciarmos o nosso ego, porque o nosso ego, ele não entende e não vai entender nunca a nossa cruz, porque ele precisa ser massageado, ele precisa ser alimentado pelo sistema e pela reputação que ele carrega como seu guardião. E essa reputação que é simplesmente a forma de distorcer a nossa visão em relação à cruz. O que Jesus nos disse foi assim, que a gente deveria renunciar ao nosso ego, tomar a nossa cruz e seguir Ele. Por quê? Porque o problema que nós enfrentamos nas nossas vidas, o problema não é a cruz, o problema é o jugo e o fardo que nós carregamos. O fardo são as porcarias, são as fortalezas, são os traumas, são a herança maldita que nós recebemos, que traz um peso, que nos deixa corcundo, que nos traz cada vez dores e sofrimentos. E o jugo é o sistema opressor dizendo, você nasceu para sofrer, é isso daí, não tem jeito, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, quem que você pensa o que você é? Então esse sistema opressor, que é um sistema maligno, perverso, injusto, mentiroso, medíocre, dissimulado, um sistema que escraviza, um sistema que manipula, um sistema que engessa, um sistema que tem um vírus que entra no nosso HD e sai destruindo toda a periferia do nosso ser. Esse sistema, ele simplesmente que é o problema maior, que é através desse jugo, desse fardo. Mas Jesus ele nos diz assim, olha,
troca comigo, me dá para mim o seu fardo e me dá para mim o seu jugo, porque o seu jugo, ele é opressor e o seu fardo é pesado, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a resposta que nós devemos ter para a nossa vida. A cruz é o sentido do nosso ser, portanto, a sua cruz não é um problema, a sua cruz, ela é a solução. Olhe para a cruz. Você vê na cruz vida, quando você vê ela vazia, mas você vê a cruz maldita quando você vê alguém pendurado nela, porque é maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Você mesmo vai vencer as batalhas da vida, e essas batalhas, elas não poderão parar você. A sua cruz, ela deve ser um estímulo para você provocar o seu interior e tirar a clareza, a grandeza que te levará a grandes vitórias. Portanto, meu querido e minha querida, pare, pense, analise e reflita.